E aí, galera, vamos mudar agora o nosso foco, vamos sair daquela parte de que a gente utilizava temperatura, calor, trabalho de um gás, enfim, a gente vai dar uma mudada agora. Vamos para a segunda parte, que iremos falar sobre ondas e luz, ok? Que luz também vai ser uma onda que a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Então vamos começar nosso primeiro contexto aqui de ondulatória, ok? Então a gente vai entender o que é uma onda, quais os tipos de onda, as características dessa onda, velocidade de propagação dessa onda, comprimento de onda, período, frequência, enfim, a gente vai entender todo o conceito de onda agora, que vai diferenciar um tipo de onda para outro tipo de onda, certo? Então vamos lá. Então, o que é uma onda? O que são ondas? As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais, transportando energia. Então, toda perturbação existente em um ambiente é uma onda. E essa onda, ela transporta energia. A onda não pode transportar matéria, ela só transporta energia. Okay? Então, a gente vai ter alguns tipos de onda. Aqui nós temos a onda do mar, temos a onda, pode ser de um lago, temos a onda de uma corda, enfim. A gente vai ter alguns tipos de onda aqui. Pode ser uma onda eletromagnética. A gente vai ter exemplos sobre essa onda aí. Vamos diferenciar um de cada um. Então, só lembrando que onda é uma perturbação existente em um ambiente. Toda perturbação existente em um ambiente é uma onda, ok? E que ela só transporta energia, não transporta matéria. Um exemplo fundamental aqui, ó, nós temos aqui uma onda numa corda, e você pode observar que essa corda tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ela não se movimenta junto com a onda, ela não se propaga junto com a onda, porque ela tem massa. Essa massa aqui não pode se propagar junto com a onda. A onda só vai levar energia, não vai levar nenhuma massa. Beleza? Vamos lá. Tipos de onda. A gente vai ter ondas, tipo de onda quanto à sua natureza e quanto à sua vibração, geração de vibração. Então nós temos aqui natureza. Nós vamos ter dois tipos, mecânicas e eletromagnéticas. Okay? E quanto à sua direção de vibração, nós vamos ter longitudinais e transversais. Okay? Quanto à sua direção de propagação, nós vamos ter unidimensional, bidimensional e tridimensional. Okay? Aí pelos nomes a gente já entende que na direção de propagação, unidimensional apenas em uma direção, bidimensional em duas direções, tridimensionais em três direções, certo? Vamos lá. Tipos de onda quanto à sua natureza. Nós temos ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Qual a diferença de uma para outra? As ondas mecânicas são ondas que se propagam em meios materiais. Então, para uma onda mecânica se propagar, ela depende de um meio material. Que meio material é esse? Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser uma corda, okay? Pode ser uma parede. Então, ela vai depender de um meio material para se propagar. Okay? Isso vai ser uma onda mecânica. Exemplos desse tipo de onda mecânica, nós temos as ondas do mar, ondas marítimas, ondas sonoras, ondas sísmicas. Todas essas ondas dependem de um meio material para sua propagação. Certo? Ondas eletromagnéticas são resultados da combinação do campo elétrico com o campo magnético. A sua principal característica é que não precisa de um meio material para propagar-se. Então, as ondas eletromagnéticas não dependem de meio material para sua propagação. Então, ela pode se propagar no vácuo. Elas podem se propagar, por exemplo, no espaço. Não tem meio material para sua propagação. Exemplos desse tipo de ondas eletromagnéticas: luz, raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinais, ondas de rádio, enfim. Então, ondas mecânicas dependem de meio material para sua propagação. Ondas eletromagnéticas não dependem de meio material para sua propagação. Certo? E tipo de onda quanto à sua vibração. Pode ser as longitudinais e as transversais. Diferença de uma para outra. As longitudinais, quando as partículas do meio de propagação vibram
na mesma direção que a onda se propaga. Então, uma onda longitudinal, ela vai se propagar, a partícula vai, se a onda for da direita para a esquerda, a vibração dela também vai ser da direita para a esquerda. Okay? Se ela for da esquerda para a direita, a vibração também vai da esquerda para a direita, certo? Então, para onde a onda se propaga, a vibração dela também vai se propagar no mesmo sentido, certo? Vamos lá. Exemplo desse tipo de ondas longitudinais, nós temos as ondas sonoras, ok? Ondas transversais. Quando as partículas do meio de propagação vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Ou seja, se a partícula sai da esquerda para a direita, a vibração dessa onda vai ser de baixo para cima, vai ser na vertical. Se ela se propaga na horizontal, a partícula vai vibrar na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, perpendicularmente quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Exemplo desse tipo de onda, a luz, uma onda eletromagnética. Okay? Então, ondas eletromagnéticas vão ser transversais. Beleza? Vamos lá. Propriedades das ondas. As ondas, elas têm algumas propriedades. Então, eu tenho aqui uma onda. Okay? Tenho aqui uma onda. Aqui já mostro 4 propriedades que vamos falar agora. Que é temos aqui a crista, o vale, a amplitude e o comprimento de onda. Então vamos entender essas propriedades, o que é cada uma delas. Vamos lá. Crista, ponto mais alto de uma onda em relação ao ponto de equilíbrio. Então aqui nós temos a crista, o ponto mais alto em relação ao ponto de equilíbrio. Aqui, ó. Então aquela expressão na crista da onda, que é dita pelos sofistas, quer dizer que está no ponto mais alto dessa onda, na crista da onda. Ao contrário dela, vamos ter o vale, o ponto mais baixo em relação ao ponto de equilíbrio. Então, o ponto mais baixo é o vale. Então, em relação ao ponto de equilíbrio, nós temos então o ponto mais alto a crista e o ponto mais baixo o vale. Beleza? A diferença entre o ponto mais alto ou o ponto mais baixo é chamada de amplitude, certo? A diferença em relação ao ponto de equilíbrio. Então, a amplitude vai ser essa distância do ponto de equilíbrio em relação ao ponto mais alto ou em relação ao ponto mais baixo. Então, nós temos duas amplitudes aqui, ó, para cima e para baixo, beleza? Outro, comprimento de onda. Isso nós iremos utilizar muito. O comprimento de onda é representado por essa letra grega aqui, ó, o lambda, ok? O lambda representa o comprimento de onda. Então, ele vai ser a distância entre valores repetidos em uma forma de onda. Então, o lambda, esse comprimento de onda, pode ser a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Então, vai ser a diferença aonde ele começa a se repetir. A onda vem aqui, ó, e começa a se repetir aqui. Com essa repetição, nós temos o período. É definido como o espaço de tempo necessário para uma onda caminhar um comprimento de onda. Então, ó, começou aqui, ó. Então ela andou um comprimento de onda aqui, ó. Tá aqui uma crista, a onda se movimentou e completou essa outra crista aqui, ó. Isso aqui é um período, ok? Então é esse intervalo de tempo que tem para ela completar este mesmo movimento aqui. Então ela completa um movimento, ela realizou um período. O inverso do período nós vamos ter a frequência, que é o número de vezes que um ciclo se repete. Então a frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ser quantas vezes esse movimento aqui está se repetindo. Quando a gente for mostrar a parte matemática, que agora só é a parte introdutória, vamos ver velocidade de propagação da onda. Então a gente vai relacionar frequência com período. A gente vai entender que um é inverso da outra. Okay? Vamos calcular o número, a frequência de uma determinada onda, para entender a parte matemática dele, e a gente vai calcular a velocidade de propagação que essa onda vai se deslocando, ok? Então, a princípio, essa primeira parte é para entender o que é uma onda, os seus
quais são os tipos de onda e as propriedades de cada onda, certo? A próxima etapa nós vamos começar a falar sobre a parte matemática disso, como é que a gente calcula a velocidade de propagação de uma onda e a frequência e o período dessa onda, beleza? Então, até a próxima.